Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler o versículo 13 e 14. Estamos chegando aí à reta final do Sermão do Monte. Então, Mateus 7, versículos 13 e o versículo de número 14, os dois versículos. Mateus 7, 13 e 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, quão preciosa é a Tua palavra. E aqui estamos diante do texto que estaremos estudando, meditando nesta noite. Pedimos a sabedoria do Teu Espírito para falar aos nossos corações. Que a Tua palavra seja aplicada à vida de cada um de nós, produzindo aquilo que lhe apraz, conforme ordena, segundo a Tua graça e cuidado sobre a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós devemos de lembrar que o Sermão do Monte, ele é um sermão, tá certo? Então Jesus está pregando para os seus discípulos e a multidão que está ali ao derredor dele, naquele sopé do monte, né? E como todo sermão, ele tem as suas divisões, ele tem uma introdução, ele tem as partes, ele tem a conclusão. E aonde nós estamos chegando? Nós estamos exatamente chegando na parte principal do sermão, ou uma das partes mais importantes do sermão, que é a sua aplicação, ou seja, a conclusão do sermão. A partir de agora, do versículo 13 até o finalzinho, Jesus está concluindo tudo aquilo que ele tem pregado, tudo aquilo que ele está ensinando aos seus discípulos, tá certo? Então, nós temos que estar bem atento que o Jesus vai estar fazendo o quê? Ele vai estar nos trazendo à memória aquilo que ele foi falado, ensinado, mas ele estará fazendo sobre nós a reflexão sobre a importância daquilo que ele está falando. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: pois bem, o meu propósito é chegar até aqui. Apresentei para vocês tudo aquilo que estava para mostrar sobre o reino dos céus, e agora, o que eu acabo de propor, vocês precisam de estar atentos. Porque de nada adianta vocês terem ouvido todo esse sermão, tudo que foi apresentado e falado. Não há nenhum proveito sequer se vocês não se alinharem com essa realidade, se a vida cristã não seguir esse trajeto, tá certo? Então vocês agora precisam de entender e precisam de aplicar isso no seu dia a dia. O que eu falei, o que eu ensinei, o que eu apresentei até aqui, não é para ficar somente na teoria, é para se tornar prática na vida de vocês. Então, o que vocês farão com essas instruções? De que forma ela deve ser aplicada? De que forma a prática virá a acontecer com vocês, então, diante dessa realidade? E aí, o que Jesus faz? Ele vai justamente fazer isso, trazer essa ideia para a gente. E aí nós vamos entender que o Sermão do Monte é um dos textos mais conhecidos entre os cristãos, né? É um dos textos mais lidos. Algumas partes são recitadas muitas e muitas vezes. Por exemplo, no sermão nós temos aí Jesus ensinando a orar. E a oração mais orada, mais falada, é justamente a oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? As bem-aventuranças, vira e mexe, ela é citada, ela é colocada, é apresentada. Alguns textos são colocados e apresentados para as pessoas. Essa mesma passagem que a gente está lendo, sobre a porta estreita e a porta larga, ela é extremamente conhecida entre os cristãos e até não cristãos, né? Ela é conhecida dentro dessa realidade. Só que muitos ouvem o sermão, elogiam o sermão, acham bonito o que está aqui, mas não dá o mínimo trabalho para poder aplicá-lo na sua vida. O tem aqui, na teoria, mas não tem ele na sua prática diária. Então é preciso que a gente observe que Jesus agora, ele está nos apresentando essa forma de aplicação, de uso,
mas ele também vai colocar um teste sobre nós. O que acontece? O que acontecerá com a nossa vida? Então aí vamos pensar nos discípulos que estão aos pés de Jesus, né? Ele vai dar continuidade ao seu ministério terreno enquanto ele ensina, depois ele subirá ao céu e deixará a sua igreja aqui. E aí, o que acontecerá quando o vento começar a soprar? Quando o tufão ameaçar a vida desses cristãos? Quando ali bater as copiosas enchentes, a chuva forte sobre a vida deles, sobre a vida dessas pessoas? Será que aquilo que foi construído ao longo dessa caminhada, será que aquilo que foi absolvido do sermão é suficiente para fazer resistir nesse momento das tempestades, das lutas? Este é o teste para verificar se nós estamos de fato aplicando o sermão à nossa vida, se nós estamos aplicando o que ele está dizendo, né? Então o nosso interesse pela realidade será extremamente inútil, será totalmente fútil, se isso não nos capacitar a permanecer fiel ao Senhor em meio às adversidades e lutas da vida cristã. Entende? O que Jesus está colocando agora é o seguinte: tudo que eu falei para vocês até aqui, tudo que foi apresentado até aqui, vocês já entenderam. É o caminho do cidadão dos céus. É a forma como vocês devem caminhar sobre essa terra. Eu aqui apresentei a vocês como vocês vão se relacionar com Deus, como vocês vão se relacionar com vocês mesmos e como vocês irão se relacionar com o seu próximo. A vida de vocês, então, agora está nessa direção. Vocês sabem o caminho que precisa de tomar. Vocês sabem os passos que precisam de dar. Vocês caminharão sobre eles? Seguirão esse caminho? Irão nessa direção? O sermão do monte, ele é, acima de tudo, um sermão prático. Ele é para a prática. Ele é para ser feito. E todo o restante deste capítulo é exatamente dedicado a analisar, avaliar, a viver, a nos fazer viver esta vida solene, esta vida piedosa, de forma séria, à luz do julgamento de Deus. Lembra que o último tema que ele tratou foi sobre a questão do julgamento. Então, nós devemos de avaliar as nossas vidas. É um momento solene de avaliação. Bom, tendo apresentado então o que nós vamos ver da agora para frente, eu quero convidar você a começar a olhar de perto esses versículos que aqui se encontram, tá certo? Então lembre que é a conclusão, é a aplicação, é o momento em que você avalia a sua vida, se você está preparado para seguir nessa caminhada e que forma você irá caminhar ou não. Então Jesus vai nos ensinar algumas coisas a partir desses versículos. Observe que o versículo de número 13, ele vai ter uma primeira lição a ser apresentada sobre a questão daquilo que foi ensinado de um modo geral, tá certo? E a primeira coisa que deve ser feita para todo aquele que ouviu esse sermão, que estudou esse sermão, é fazer a avaliação do tipo de vida a qual ele nos chama. Para que tipo de vida Jesus nos chama? Quando ele coloca esse sermão, o que é exatamente essa vida como cidadão do reino? De que forma nós vivemos isso? E aí nós vamos perceber que Jesus nos chama para uma vida que é caracterizada pela estreiteza. Trata-se de uma vida apertada, de um caminho apertado. Não é uma vida regalada, aberta, fácil, mas é uma vida apertada, num caminho apertado, numa condição apertada. Jesus nos chama para caminhar dentro deste aperto. O nosso mestre utiliza, então, aqui, uma ilustração que é muito fácil da gente poder perceber e poder avaliar o que ele está colocando. É muito fácil da gente poder trazer isso de forma prática e útil para a nossa vida. Ele vai trabalhar através dessas duas entradas aqui, dessas duas portas e do caminho que vai seguir, de uma forma bem dramática, mas uma forma fácil de ser compreendida, que nós assimilamos com facilidade em nossa mente. Não é difícil da gente perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Imagine, então, que nós agora estamos sozinhos nesta caminhada. A caminhada cristã, ainda que ela seja com a igreja,
A caminhada cristã, ainda que ela seja numa comunidade, a caminhada cristã ela é individual. Nenhum de nós pode fazer a caminhada do outro. Todos nós temos que travar a nossa própria caminhada. Todos nós estamos nessa caminhada sozinho. E aí nós estamos nessa caminhada sozinho e o que Jesus traz à nossa mente é isso. Olha, você caminhou, você entrou nesse trilho da vida cristã. Você agora é um cidadão do reino e você sabe exatamente o que você tem que fazer. E de repente nessa caminhada, mais à frente você é confrontado com duas portas. Há duas portas agora. E você vai ter que passar por uma dessas portas. Não há como você ficar aqui aonde você está. Não há como você se acomodar no estágio onde você está. É necessário você avançar. Então você precisa de passar por uma dessas portas. E há então uma porta que está mais à esquerda. E essa porta é uma porta larga. É uma porta ampla. E que ela vai levar também para um caminho largo, para um caminho espaçoso. Né? Um caminho que é penetrado pelas grandes multidões. É o caminho mais fácil de ser passado. Você está nessa encruzilhada e o caminho está diante de você. Mas à esquerda, um pouco mais à esquerda, tem uma outra porta. Uma porta estreita, estreitíssima. Ela é tão estreita que só passa com dificuldade um de cada vez. Não dá para dois passar juntos, é um por vez que passa por essa porta. E ao passar por essa porta, ela também leva a um caminho único e um caminho estreito, apertado, em que você terá que caminhar nesse caminho, né? E esse caminho ele é pouco escolhido, poucos entram por ele. Então você consegue imaginar a cena? Você está numa estrada mais ampla, caminhando ali junto com a igreja, junto com a comunidade, junto com a multidão, e de repente você é confrontado com duas entradas, que vão dividir agora esse caminho amplo em que você está em dois grupos de pessoas. E você terá que escolher em qual deles você vai entrar. Tem um caminho amplo, fácil, todo mundo está passando por ele, mas tem um caminho mais apertado, mais difícil, mais estreito, poucos estão caminhando por ele, e você deve escolher em qual dele que você está. E nós estamos aqui agora, depois de toda essa caminhada do sermão, depois de tudo que a gente ouviu sobre o que é ser um cristão, numa situação em que nós teremos que tomar exatamente essa decisão. Direita ou esquerda? Porta apertada ou porta larga? Não há meio termo, não há como não fazer, não há como parar, é preciso seguir. Mas não é somente isso. Não é só o fato de que você tem duas portas. Nós estamos diante de uma situação e nós sabemos qual decisão precisa ser tomada. Nós não estamos num local onde a gente está indeciso sobre qual decisão tomar. Foi nos apresentado o caminho. Foi nos apresentado qual o caminho certo. E nós sabemos qual é o caminho certo. Veja, o versículo de número 13, ele deixa bem claro isso. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, qual o caminho que a gente vai ter que entrar? Jesus está dizendo, entre pela porta estreita. Ele não está apenas colocando para você tomar a decisão, mas ele está colocando diante de você, já com a decisão apontada. Esta é a porta ideal, entre por ela. Porque aquela outra porta, ela conduz não para a vida, ela conduz para a perdição. Todo sermão nos conduz para a porta estreita, nos aponta para esse caminho. É o único caminho verdadeiro, o único caminho que leva a uma direção verdadeira, que leva a uma condição boa. Porém, entretanto, a porta larga está presente. E ela está bem à frente, com multidões entrando por elas. Qual é a dificuldade de entrar pela porta estreita? Deu a solução, deu o caminho. Mas nós vamos perceber que não é tão fácil assim. Não é tão fácil a gente
caminhar em direção à porta estreita. A dificuldade é exatamente porque há uma outra porta larga bem ao lado, com muito mais facilidade. A porta estreita não é a nossa única opção neste momento. Há duas opções. É a única opção certa, mas há duas opções. E este é o grande problema, que apesar de todo o conhecimento que nós temos a respeito das duas portas, que nós sabemos exatamente para onde conduz cada uma dessas portas, que nós sabemos qual é o melhor local, qual que vai dar a eternidade para as nossas vidas, mas está lá a outra porta. E essa outra porta, ela é fácil e por isso ela se torna atrativa, porque ela é mais cômoda do que a porta estreita. É isso que Jesus está colocando. Veja, a lógica nos manda para onde? Eu ouvi o sermão, compreendi, porta estreita. Ok, é a lógica. É o caminho que eu vou seguir. Pegar as dificuldades, enfrentar as lutas que está passando, passar por esse apertado caminho, por um caminho difícil, mas é a lógica. Só que, queridos, nós não somos guiados 100% pela lógica. Nós somos seres também que são guiados pelo sentimento. Em determinado momento, a satisfação momentânea fala mais alto do que a lógica sobre as nossas vidas. Em determinado momento, nós queremos facilidade, nós não queremos dificuldade, ainda que a gente saiba que há uma lógica em seguir o caminho apertado. Então, muitas vezes, nós vamos optar por essa satisfação, por esse bem-estar particular, por uma percepção errada, não do caminho. A gente sabe qual é o caminho certo, mas por uma percepção errada da satisfação momentânea, daquele desejo de ser agradado e de ter o agrado para si, daquele desejo de que as coisas aconteçam de forma tranquila para as nossas vidas. É essa a grande dificuldade. A dificuldade não é que nós não sabemos o caminho. A dificuldade é que nós geralmente não queremos passar por dificuldade. Não queremos enfrentar dificuldade. Não queremos enfrentar problemas. Nós não queremos passar por provas, por lutas. Nós não queremos estar estreitados. Nós queremos estar espaçosos, tranquilos, de boa, como diriam uns. Essa é a grande questão. É esse tipo de situação que agora Cristo nos apresenta, que o Mestre está colocando diante de nós. Depois de tudo aquilo que ele falou, ele diz: qual porta você entra agora? Qual porta você entra agora? Pergunta, comentário, alguém? Crítica, alguma coisa assim? Não? Ok. Mas uma coisa interessante é que o que Jesus coloca diante de nós aqui não é um ato de exclusividade do nosso Mestre. Jesus não está sendo de forma alguma, nesse ponto do sermão, original. Pelo contrário, ele está repetindo aquilo que Deus já fala no Antigo Testamento, muitas vezes, de muitas maneiras. Nós vamos, por exemplo, ver lá em Deuteronômio capítulo 30, do versículo de número 15 a 20, o Senhor, através de Moisés, propondo isso para o povo na hora que eles estão para entrar na terra prometida. Tá certo? Ele vai dizer assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E aí ele discorre toda uma série de situações e ele vai concluir: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E aí ele encerra falando. Ele coloca: gente, estão diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Vocês devem escolher. No final do sermão, eles estão para entrar na terra prometida, vão atravessar o rio Jordão. E aí Moisés coloca: vocês estão aqui entre duas escolhas. Escolha a vida. Mas a escolha da morte também é possível para com eles. Nós vamos ver isso também lá em Josué 24, 15.
Ele diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Lembra do texto? Vocês estão agora aqui, dentro da terra prometida. Eu já sou velho, isso Josué falando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês devem escolher. Estão no monte agora, escolha se vocês vão servir os deuses deste mundo ou se vocês vão servir o nosso Senhor. Novamente o Senhor coloca isso. E nós vamos encontrar vários outros textos apontando essa questão. Lá em Jeremias, no capítulo 21, versículo 8. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, sempre no final de um discurso, de uma situação, numa necessidade de decisão, é colocado diante de nós o caminho a ser seguido. A decisão que a gente precisa de tomar. Porém, em todas essas situações, nós sabemos qual deve ser. No Antigo Testamento fala vida e morte. Eu vou escolher vida. Por que eu vou escolher morte? Jesus fala, porta estreita ou porta larga? Mas a porta larga leva para o local ruim. Por que eu vou escolher a porta ruim? Porta larga. Mas muitas vezes a gente não trabalha com a lógica, a gente trabalha com o sentimentalismo, trabalha com a visão de conforto e nós escolhemos a porta errada. É disso que Jesus está colocando para a gente. É isso que Ele está chamando a nossa atenção. Perceberam isso? Deixa eu colocar um negócio interessante aqui. Geralmente nós olhamos para esse texto como uma única escolha na vida. Como se fosse o momento da decisão da conversão. Mas Jesus não está pregando para pessoas não crentes. Lembre que o Sermão do Monte é para crentes. Para aqueles que já têm Jesus como seu Salvador. É para aqueles que querem agora viver uma vida de santidade. É o final do sermão onde ele vai dizer a você assim, ou você segue uma vida piedosa ou você se distancia de mim. É para crente. Então essa porta estreita, ela não é uma única porta. Muitas vezes nós usamos esse texto para falar de salvação. Para falar para não crentes, para que eles tomem uma decisão. Mas como bons reformados, nós sabemos que eles não tomarão decisão. Que é preciso que o Espírito Santo os leve a uma decisão. Estão mortos em seus delitos e pecados. Então esse texto não é para descrente. Esse texto é para crente. Percebe? Ele está chamando a atenção daqueles, o que significa que ao longo da sua caminhada, de tempo em tempo, você será confrontado com essas duas portas. Ao longo da sua caminhada cristã, de tempo em tempo você irá ser confrontado com essas duas portas. Quem já leu o livro do Peregrino aí? Pouca gente leu o livro Peregrino. Aconselho a ler. É um excelente livro. Tem um filme também. Quem já assistiu o filme Peregrino aí? O filme já foi mais assistido. Muito bom também. Eu aconselho você a ler ou assistir o filme. Porque ele fala exatamente dessa caminhada cristã. Né? O Peregrino ele conta a história de cristão, de um homem que encontrou a salvação e agora ele faz a sua caminhada em direção ao céu. É uma metáfora maravilhosa do caminho do crente em vida de santidade e salvação. E você vai ver que o cristão, por diversos momentos da vida dele, ele é confrontado com essas questões. Tem até uma parte em que ele passa pelo caminho largo e estreito. Tem até um momento que ele tem essa decisão da porta no livro e no filme. Né? Mas você vai perceber que sempre, em determinado momento, às vezes por uma inocência, por falta de sabedoria, às vezes por má vontade, ele toma algumas decisões erradas. E vem o evangelista e o aponta o caminho que ele deve voltar. Aí ele entra de novo no caminho que ele tem que seguir. Assim é a nossa vida, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos trilhando um caminho em que em determinado momento nós teremos essa escolha a fazer. E dependendo da situação em que nós estivermos, e é isso que Jesus está alertando, nós teremos optado a opção errada. E é preciso que o evangelista nos leve, ou seja, que o evangelho, que a palavra de Deus, nos leve de volta para o caminho correto. Mas a nossa decisão deve ser sempre a decisão lógica. Entende? A fé, ela não se move pela emoção, pelo sentimento. A fé se move pela lógica.
A vida piedosa, ela não é uma vida de sentir-se santo. Ah, eu estou me sentindo hoje o homem mais santo do mundo. Não! A vida de santidade é uma vida de lógica. Eu estou cumprindo a palavra de Deus. Eu estou buscando caminhar nas coisas do Senhor. Se eu estou buscando cumprir a palavra de Deus, se eu estou buscando caminhar nas coisas do Senhor, se eu estou discernindo a minha vida e as minhas atitudes a partir da palavra, então eu estou tendo uma caminhada santa. Ou não. Se eu não estou, me arrependo e volto para o caminho. Mas se eu estou, permaneço firme e tomo cuidado para não cair. É disso que se trata a vida cristã. Nunca foi fácil ser crente. O Senhor nunca disse que seria fácil a nossa caminhada em direção ao céu nessa terra. Pelo contrário, a fala dele é que nós teremos muitas aflições. A fala dele é que nós caminhamos com a cruz nas nossas costas. É um caminho de sacrifício. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem um evangelho que está sendo pregado aí, e esse evangelho não é o evangelho que o Senhor prega. Um evangelho em que a vida cristã é muito fácil, é mamão com açúcar, como alguns dizem, que é só bênção de Deus sobre a sua vida, que é só isso, só aquilo e tal, que é prosperidade, que é não sei o que mais. Mas essa não é a verdadeira vida cristã. A vida cristã passa pela luta, pela dificuldade, pelo confronto interno, que é a nossa maior luta. A nossa maior luta não é contra Satanás. A nossa maior luta não é contra o mundo. A nossa maior luta é contra nós mesmos e o sentimento que nós temos, o desejo que nós temos de viver uma vida tranquila neste mundo. E para viver muitas vezes essa vida tranquila, a gente abre mão da vida de santidade. Pergunta, comentário? Alguém? Não? Então vamos lá. O que Jesus está colocando aqui? Veja, aquele que vislumbra o Sermão do Monte, que acha maravilhoso, que até decora os seus versículos, que lê de uma forma maravilhosa, que louva a Deus pelas palavras aqui estão, pelas expressões que são colocadas. Tem muita gente assim, nossa, o Sermão do Monte é lindo, as palavras, as bem-aventuranças são coisas maravilhosas, né? Ser luz é algo maravilhoso. A oração do Pai Nosso fala tanto ao meu coração, me enche tanto de alegria, eu louvo a Deus por essa realidade. Se emociona, chora com essas palavras, e aí eu vou trazer essa fala do Sermão do Monte, o sermão pregado aqui. Quantas vezes, né? Está lá o pregador e nós falamos, que coisa linda, que palavra maravilhosa, como encheu o meu coração. A gente chega, chora às vezes diante das coisas, se emociona diante daquilo que é falado, a gente percebe que aquilo é uma verdade maravilhosa sobre nossas vidas. Mas eu vou falar um negócio para você, ficar só nisso é inútil. Se você não põe em prática aquilo que agora está sendo falado ao seu coração, se você não buscar praticar a palavra de Deus sobre a sua vida, sabe o que aconteceu? Você saiu daqui e escolheu a porta larga. Não entrou pela porta estreita. Não entrou pela porta estreita. Você precisa de praticar. Praticar. Acho que eu já contei essa história aqui, mas me faz lembrar dessa situação, dessa história que é contada de um pastor que foi assumir uma igreja, e quando ele chegou nessa igreja, ele foi recebido pelo porteiro, e aí o porteiro falou, pastor, que seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja, eu sei que o senhor vai ser um homem usado por Deus aqui, e eu estou aqui para te receber, e o senhor se sinta à vontade. E toda vez que o pastor estava pregando, e ele ficava lá, amém, aleluia,
amém, ali na portaria da igreja. E aí depois, quando o pastor saía, ia para a porta para pegar, ele era o primeiro a pegar na mão do pastor, falou: pastor, que sermão abençoado. Como o senhor falou nesta noite, essa igreja precisa de ouvir isso. Irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Ciclano, isso foi direto para o coração deles, tem certeza disso? E toda vez era isso. E o pastor passou ali um ano pregando, e toda vez que ele terminava o sermão que ele ia lá, primeiro a pegar na porta do porteiro, pegava na mão dele e falava: pastor, que sermão abençoado. Toda vez era isso. Ele falava: rapaz, eu falo com todo mundo, só não falo no coração deste homem, não é possível. E aí foi um dia, o porteiro estava lá na porta, o pastor vinha para a igreja, armou uma tempestade, aquela assim de arrasar quarteirão. O pastor chegou debaixo de chuva, chovendo, relampejando, trovejando para tudo quanto é lado. E aí o porteiro falou assim: pastor, eu acho que hoje não vai ter ninguém não. Com essa chuva aí o pessoal não vai vir não. Vamos embora, né? Ele falou: não, tem você. Ele falou: hoje eu te pego. O pastor pegava ali em cima do púlpito, que fazia assim, ó, quase debruçando em cima do homem, e falava, e cada vez que dava um trovejão, ele dava uma palavra, e o cara foi se segurando na cadeira, e ali começou a chorar, e falou: agora Deus falou ao coração desse homem. E chorou o sermão todinho. Quando terminou o sermão, que o pastor foi para a porta, ele chegou e pegou: pastor, esse foi o sermão mais lindo, o melhor sermão que o senhor já pregou aqui nesta igreja, que coisa maravilhosa. Pena que não tinha ninguém para ouvir. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Às vezes nós ouvimos o sermão e falamos: que coisa maravilhosa, mas ele não serviu para a gente. Como é que ele sabe que ele não serviu? Se a gente não colocou ele em prática. Se nós não saímos daqui para praticar o sermão, ele não entrou na nossa vida. Ou seja, eu passei pela porta errada. Qual a decisão que eu tomei ao final desse sermão? É isso que Jesus está colocando. Eis que as portas estão diante de você. Entre pela porta estreita. Se você entrar pela porta larga, não vai ser bom. Entre. Veja, não se trata aqui, neste caso do sermão do Senhor Jesus, assim como a palavra que é pregada, não se trata de uma declaração. Não se trata de simplesmente uma posição ética, moral. Sermão, ele não se trata de uma decisão emocional ao final dele. É uma ação prática, da vivência diária, do andar e de sentir o peso daquilo que é levar sobre si o nome de Cristo. É isso que é importante. É isso que precisa de ser aprendido e colocado sobre nossas vidas. Consegue entender isso? Não há como a gente, ao final do sermão, não ter uma aplicação sobre nossas vidas. E toda vez que nós vamos fazer essa aplicação, tem uma porta estreita para entrar. Você não passou na porta estreita quando você se converteu. Você está passando na porta estreita agora. Depois de convertido. Agora para frente. Agora para frente. Consegue entender isso? A gente tem falado no domingo sobre Jonas, né? Acompanhado ali o livro de Jonas, a história de Jonas. E domingo passado nós falamos sobre a questão ali da falta de entendimento de Jonas com relação aos ninivitas. Porque ele ficou desgostoso de Deus agir com misericórdia sobre a vida dos ninivitas. Jonas esperava que Deus agisse com peso sobre a vida. E aí ontem, a gente estava no estudo que o Daniel está dando lá na casa do Francisco. Eu achei interessante que o Daniel fez uma aplicação muito legal daquilo que foi falado. O Daniel falou assim: olha só, a gente está estudando o livro de Jonas, a fala dele. Nós estamos estudando o livro de Jonas, e aí Jonas não entendeu essa ação, porque Jonas não compreendeu que os ninivitas não tinham escolha. Os ninivitas estavam mortos. A única coisa que Deus poderia lançar sobre os ninivitas era misericórdia.
porque a condenação já é a realidade da vida deles. Eles já estavam condenados. Então a única coisa que Deus poderia optar em lançar sobre a vida dele era a misericórdia. Enquanto que Jonas e os israelitas estão vivos. E Deus pode aplicar o tratamento sobre a vida deles. Então, quando você não era crente, não tinha nascido de novo, a única coisa que Deus poderia aplicar sobre sua vida seria a misericórdia. Sabe por quê? Porque o resto já era natural da sua vida. Mas agora que você é crente e a misericórdia está sobre você, Deus pode aplicar o juízo. Ou seja, o tratamento sobre sua vida. Não o juízo condenatório, não o lançar no inferno, mas o tratar das coisas. Por isso que agora você tem uma decisão a ser tomada. A vida de santidade, sim, ela precisa de uma decisão nossa. Porque o Senhor nos habilita a decidir, a escolher. Essa que é a grande realidade disso. E é isso que às vezes a gente, como presbiterianos, né, como reformados, a gente não capta, a gente não entende. Porque a gente fica preso à ideia da predestinação, da soberania de Deus, do decreto final de Deus. E a gente fala assim, não, mas foi que Deus quis. As coisas aconteceram, claro, no plano final, pela ordem e direção de Deus. Vai sempre concluir naquilo que Deus é. Mas a Bíblia diz que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, quando eu peco, é uma decisão minha. Quando eu me afasto do caminho da verdade, é uma decisão minha. Não foi algo que Deus imputou sobre a minha vida. Eu decidi fazer isso. Ou seja, o único local onde você, a única oportunidade que você tem de tomar uma decisão para a vida ou para a morte, para a porta estreita ou porta larga, é na questão da sua santidade. Você caminha em direção à santidade ou você vai cair diante da santidade de Deus? Estão entendendo o que eu estou colocando? Estão entendendo? Não é que nós temos livre-arbítrio, nós não temos livre-arbítrio. Não é isso que eu estou falando. Dentro da santidade há uma livre agência. Há um determinado ponto, nós não vamos nos afastar de Deus o suficiente para que nós morramos. Ou seja, para ser lançado no inferno. Uma vez que Deus nos salvou, nós vamos ser levados a caminhar com Deus. Porém, nós podemos ir à margem dessa queda. Aí a gente olha, por exemplo, a história de Jonas. Jonas tinha duas opções, obedecer a Deus ou desobedecer. A primeira opção de Jonas foi desobedecer. Deus só interviu lá no final. Até então, Deus deixou ele achar que estava indo bem. Às vezes isso acontece na nossa vida. É justamente isso. Chegamos no caminho, aí peguei a porta larga. E parece que a coisa vai boa. Até que eu percebo que não está. Aí vai de novo lá, as portas mais na frente. Qual porta você vai? Aí você... Porta estreita. Aí você está indo na porta estreita, indo na porta estreita, indo na porta estreita. Lá na frente, tem uma outra dificuldade, uma outra situação. E aí tem a decisão. De cá ou de lá? E aí você vai tomar uma decisão. Isso vai ser constante enquanto você estiver caminhando sobre essa terra. Ok? Pergunta, comentário. Hoje vocês estão muito calados. Tem alguém aí no chat aí, não? Agora, vem a pergunta, né? Ok, pastor, entendi. A gente tem que tomar a escolha. A gente vai tomar um posicionamento. Mas como é que isso funciona mesmo? Na prática mesmo, como é que isso vai acontecer? Né? O que realmente significa? Como que eu posso entender de que eu de fato estou caminhando na porta estreita? Como é que exatamente isso vai trazer para mim essa luz? Porque eu estou diante de uma decisão e o que eu preciso de fazer? Bom, isso é o estudo da próxima semana. Porque não vai dar tempo, né? Se eu for estudar isso aqui, a gente não vai dar tempo de colocar toda essa questão. Mas as outras semanas nós vamos colocar exatamente isso. Lembra que eu coloquei? O Senhor está dando a conclusão, a aplicação do seu sermão.
E a primeira pergunta que ele faz para nós é qual caminho que nós vamos tomar. Mas ele não vai deixar a gente no vácuo, sem saber exatamente isso. Ele começa apresentando, a porta é estreita. Ok, como é que na prática eu tomo esse caminho? É a pergunta que vem. Então é o que a gente vai ver da agora em diante, tá certo? É o que vai ser apresentado para a gente, para que a gente possa compreender essa realidade e aplicar isso sobre nossas vidas. Tá certo? Semana que vem a gente volta sobre este texto. Não, nós não temos visitante hoje aqui. Hoje está terminando até cedo, ó. Que bom. Vocês não perguntaram, eu pensei que vocês iam perguntar muito, falar muito. A Sandra tem uma fala ali. Boa noite. Deixa eu ver se eu entendi certo. Uma vez que Deus nos salvou, seremos levados a caminhar em santidade. Não é o livre-arbítrio, mas é a livre agência, onde podemos escolher entre a porta larga e a estreita, enquanto estivermos nessa caminhada cristã até a volta de Cristo. Isso, exatamente. É isso mesmo. Nós estamos nessa caminhada e vamos ser confrontados. Somos confrontados toda vez que o sermão é colocado, a palavra de Deus é pregada, e aí nós somos levados a praticar ou não praticar. A prática do sermão vai mostrar que a gente está caminhando certo ou não. Nesse caso, a porta estreita está voltada mais à santidade, né? Tem a ver com a santidade, com a vida cristã apertada. Mas pode acontecer da gente estar na porta larga achando que a gente está na estreita, né? É por isso que nós vamos estudar isso mais para frente. Para perceber próximo... que a gente, para não ser enganado achando que está na porta certa. Não, perfeito. Então. Beleza? Mais alguém? Não? Vamos colocar de pé, querido, para a gente poder encerrar aqui.